Muito boa noite a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Bom, antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero me solidarizar com todas as famílias do mundo que estão passando por esse problema gravíssimo que é essa pandemia oriunda desse vírus chinês que está provocando mortes e mais mortes, desespero em toda a população mundial. Então, diante dessa situação alarmante, eu quero aqui agradecer primeiramente a Nossa Senhora de Lourdes a oportunidade de repetir as seguintes palavras: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Bom, então, iniciando mais um vídeo do quadro Resenha Cultural, na verdade não é bem uma resenha que nós fazemos, é muito mais dialogar sobre o livro. E hoje nós iremos conversar sobre esse livro aqui. Que melhor para você então, Lições de Abismo, do Gustavo Corsão. Que eu de logo vou adiantar aos senhores que está entre os 3 melhores romances que eu já li escritos no Brasil. E realmente para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não tinha lido esse romance, mas já havia lido críticas que falavam muito bem, que era um livro espetacular. Inclusive o Menotti Del Pica diz que acha que esse livro é o melhor romance já escrito no Brasil. O Oswald de Andrade também elogia bastante. Fato é que quando eu me deparei com esse livro, eu fiquei surpreendido com a força, com a carga, com a sinceridade de um personagem que aceita rever toda a sua trajetória de vida em busca da compreensão de algo que ele porventura não havia compreendido. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Primeiramente, esse livro ele inicia com um personagem chamado José Maria. Então essa personagem que é em torno do qual gira todo o enredo, por ser, sem dúvida, a personagem principal. Então, quem é ele? E aqui o autor é espetacular, porque ele descreve esse personagem e é um sujeito muito bem sucedido profissionalmente, é um professor universitário, se não me engano, é um burocrata, é um sujeito que, de certa forma, conseguiu angariar um certo prestígio na comunidade profissional, tem uma boa grana, uma boa casa. Mas há que se fazer a seguinte pergunta: será que isso é suficiente para dar todo sentido à vida de um ser humano? O próprio livro chega à conclusão facilmente de que não. Ou seja, a simples satisfação material, por um lado, fez com que, não que isso fizesse, mas não preencheu uma vaziez, uma necessidade que ele tinha de preencher uma outra coisa em sua vida que, de certa forma, deixava um vazio muito grande. Só que ele não percebia esse vazio. Tá? Então, ou seja, ele tinha uma vida profissional bem sucedida, mas a vida pessoal dele era um verdadeiro fracasso. Ele fracassou no casamento, fracassou na paternidade, ele fracassou em absolutamente tudo, fracassou no amor. Moral da história, e em virtude dessa dubiedade ou desse paradoxo, vamos dizer, felicidade na vida profissional e desastre na vida pessoal, então a gente passa a refletir exatamente naquilo que eu falei anteriormente. O sucesso puramente material não foi capaz de trazer para a vida pessoal a felicidade que ele almejava, a felicidade que ele esperava. Então, a princípio, ele era um sujeito puramente materialista, acreditava que o sucesso vinha das suas conquistas pessoais, das suas satisfações pessoais, a sua felicidade estava, obviamente, seria oriunda dessa conquista pessoal. Só que, uma vez de posse desses bens materiais, esses bens materiais não puseram dar a ele a felicidade na vida pessoal. E ele demora muito para perceber isso. Tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês perceberem quais eram os seus primeiros intentos enquanto homem. Marquei aqui na página 174. Diz assim: perdi-me nessa digressão. Onde é que estava? Ah, sim, eu estava naquele estado de espírito que me restitui a mocidade. O tempo
em que eu esperava tudo da vida. Queria tudo. Queria da vida a plenitude e do universo a rendição incondicional. Ora, foi nessa ocasião que descobri Eunice e o amor. Eunice é a esposa dele. E descobri que descobrira a chave da vida, a suma, a integralidade, a unidade, a síntese, que em vão sonhara procurar nas aventuras e na glória. Eunice era a totalidade, o amor era a síntese, a grande síntese da vida. Eunice me daria tudo. Então, o que a gente aprende daqui? Ele era um sujeito puramente materialista e que achava que as conquistas pessoais, a percepção puramente material do universo ou da existência, e uma vez ele de posse dessas conquistas, dariam a ele a felicidade suprema. Mais ainda, uma outra percepção bastante importante da qual nós não devemos nos afastar, que é a ideia de que ele praticamente imanentiza o sagrado. Eunice, para ele, é praticamente o sagrado imanente. Então, veja, o sagrado perde o seu condão transcendente e ele o condensa na figura de uma pessoa, de uma mulher, que é a própria Eunice, a sua esposa. Então, ele praticamente endeusa Eunice como se Eunice pudesse ser a totalidade da felicidade. Só tem um detalhe, nela não habitava a felicidade. E o casamento dele é um fracasso, ela é uma mulher extremamente fútil, e por ela ser fútil, ele condensa a essência da felicidade da existência nela, e ela não é capaz de refletir, de trazer a ele essa plenitude da felicidade, e a vida dele vira um verdadeiro inferno. Então ele transformou-a num elemento superior, num sagrado imanente. E aí, por ela ter crescido demais, ele se torna muito minúsculo diante dela. E ele aceita condições absolutamente inadmissíveis, não para um homem casado, mas para um ser humano qualquer. Então ele se coloca numa condição de pequenez, de diminuição humana semelhante a um inseto. E ele aceita situações completamente inaceitáveis. E é aí que ele se reduz, é aí que ele se diminui, é aí que ele por si próprio perde todo o senso de amor a si. Se torna uma criatura absolutamente desprezível. Ela pisa nele, faz dele o que bem entende. Porque ele criou esse monstro. Então ele vai, aí ele vai repisando todos os passos, todas as suas peripécias, digamos assim, todos os seus atos ao longo de toda a sua vida. Mas há um problema sério. É que ele começa a se sentir mal, começa a emagrecer, ele vai ao médico. Quando ele vai ao médico, o diagnóstico que o médico dará a ele é que ele tem uma doença terminal. E que, em virtude dessa doença terminal, ele tem em torno de 3 meses de vida. Agora, ele, diante desses 3 meses de vida, esse choque, essa aproximação com a morte, com o que a princípio seria o inesperado, e agora para ele é a certeza, é a morte certa desperta nele uma situação que é muito interessante. Ele, diante da morte certa, ele não vai lamentar. Ele não vai ficar, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Me cura, pelo amor de Deus. Não. Ele vai usar esse pouco tempo que ele tem de vida para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então aqui, me parece que nós temos uma espécie eu vi uma semelhança aqui no Viktor Frankl, o inventor da logoterapia. Escreveu vários livros. Ele foi prisioneiro nazista, esteve para morrer nos campos de concentração nazista, e ele diz o seguinte no livro dele, A Presença Ignorada de Deus. Agora eu não sei se é na presença ignorada de Deus ou se é no ser de sentido, mas creio que é na presença ignorada de Deus. Ele diz que quando o ser humano se encontra em situações extremas, em situações muito extremas, a espiritualidade dele começa a se aflorar. E aí ele começa meio que a sentir que há algo que o chama, algo que o puxa, algo que de certa forma quer preencher um vazio que ele não percebia que existia. Uma voz querendo falar-lhe que a princípio ele tentou ocultá-la, tentou afundá-la, tentou apagá-la, tentou fugir dela. E nessa situação extrema ela se eleva. É como se algo mais intensamente no mundo espiritual tentasse te puxar. E aí isso exige o que ele chama de decisão.
Uma vez, numa entrevista, uma repórter perguntou a ele: sim, mas há pessoas que saem dessa situação e outras que não conseguem sair. Ele disse: mas e tudo depende da decisão. Você tem que tomar a decisão no momento extremo. E qual é a decisão que ele toma aqui, o José Maria? Então ele vai se encontrar numa situação de difícil, uma situação em que a vida dele já está com os dias contados, e nesse momento parece que começa a aflorar, ele começa a ouvir a voz de um vazio, de uma angústia que até então ele não tinha ouvido. Vamos perceber isso num trecho aqui que eu separei, que é, deixa eu ver se eu encontro, meu Deus, separei. Ele começa a perceber a espiritualidade aflorando. Olha só. Pensar no mundo sem cruzes, sem velas, sem imagens de Nossa Senhora. E registrei imediatamente o primeiro impulso da minha alma. Ó. Esse mundo seria horrível. Então, veja, que nessa situação de tormento, não de tormento, mas de extrema situação em que a vida dele se encontrava, com apenas poucos meses de vida, de certa forma ele sentiu que havia algo espiritual que mexia com ele, que o chamara, que o puxara, alguma voz, ele ouviu essa voz lá no âmago de si, e ele começou a perceber coisas que ele não percebia antes, né? E ele tinha que tomar uma decisão. E que decisão tomar? Que decisão eu deveria tomar? Eu separei esse trecho agora para eu encontrá-lo. Será que eu perdi? Não vou encontrá-lo agora. Achei. Olha só. Veja só. Página 175. Perdi Eunice, que era a esposa dele. Perdi Raul, o filho, que não é filho dele. Perdi Raul, perdi Eunice, perdi Raul. Perdi o menino Jesus, que outro dia me sorriu de sua cátedra de miséria. Perdi a brancura de Luciana. Perdi o retrato de Augusto. Perdi o sangue. Perdi tudo. Perdi tudo. Mas agora, eis que brilha uma luz. Eis que uma voz me diz que é assim. De repente, por uma brecha, por um milagre, que se toma de assalto o misterioso mundo do amor e que tudo se salva. Que quer isto dizer? Como devo interpretar o que borbulha em mim? Então, ele começa assim, diante dessa situação extrema, a captar, a perceber um outro sentido que ele não percebia antes. Antes era só uma concepção puramente materialista de conquistar, de ter pessoas, de ter mulher, de ter emprego. E de satisfação puramente pessoal no mundo completamente materialista. Agora, diante da situação extrema, aflora essa espiritualidade nele e ele tenta entender o que é isso que borbulha dentro de mim, que parece que está dando um outro sentido para a vida. E que sentido é esse e como buscá-lo? Então começa a aflorar esse processo. E ele vai, diante desse primeiro estalo, dessa situação, ele entende que é preciso então rever tudo aquilo que ele fez, rever toda a sua vida, reexaminar passo a passo tudo aquilo que ele fez. Então ele se coloca, na verdade, numa condição de analista de si próprio. É como se ele fosse seu próprio analista e ele vai rever todos os seus atos, toda a situação em que ele viveu e percebe que ele viveu um mundo de extrema mediocridade, de extrema futilidade. E veja, e ele faz essa volta, essa reanálise de forma bem sincera, e ele não exime nenhum dos seus pecados, nenhum das suas situações mais vexatórias. Ele revisa tudo, a traição, a forma como ele se colocava minusculamente diante da sua esposa, diante de como ela era fútil, e ele não percebia aquela futilidade que o esmagara, e ao mesmo tempo a tinha como um ser supremo, quase como o sagrado imanente, como um ser sagrado que estava presente na imanência. E aí ele volta a tudo isso, e que isso não é fácil de fazer, uma experiência profunda, e às vezes as pessoas não conseguem, porque há situações que as pessoas não querem relembrar, são traumáticas, que causam, e a pessoa quer esconder no subconsciente, e ele não. Ele volta e revive tudo isso e chega à conclusão: a minha vida foi um lixo, a minha vida não prestou para nada, a minha vida não teve sentido nenhum. Agora, o pouco tempo que me resta, eu não quero viver como eu vivia antes. Eu quero descobrir que angústia é essa dentro de mim que borbulha. Existe um sentido para a vida, então eu irei buscá-lo. E esse vai ser
o meu intuito, essa vai ser a minha meta, esse vai ser o meu objetivo nesses últimos 3 meses que tenho de vida. Pode ser que não consiga encontrá-lo, mas eu irei me dedicar exclusivamente a buscar o verdadeiro sentido da vida. Olha, é um livro muito emocionante. Esse livro é muito bom. Tá? Ele coloca uma carga emotiva, uma sinceridade, um refletir, um repisar nas experiências com tanta sinceridade que, de certa forma, você olha e diz e se emociona com a situação. O Corção, ele sabe lidar com isso. Ele mergulha mesmo nessa profundidade da experiência vivida e vai desvendando todos os tipos de experiências que ele viveu e decodificando-as. Que às vezes a excelência do escritor está exatamente aí, no fato de ele perceber uma experiência que todo mundo vive, mas ninguém sabe dizer. Então ele percebe, ele capta essa experiência, mas só tem um detalhe: ele sabe descrevê-la nas suas minúcias. E o ser humano comum não sabe. Ele decodifica e diz: olha, o que está acontecendo é isso, tu estás passando por isso, em virtude disso, disso, disso. Então, assim, ele chega à conclusão de que ele não compreendia nada da vida. Não compreendia a esposa, não compreendia o filho, não compreendia a si próprio. Ele diz: poxa, como eu posso ter uma vida diferente nesse curto tempo de vida que tenho? Como eu posso compreender os outros se eu não compreender antes a mim mesmo? E aí ele vai se entregar nessa busca profunda, sincera e irresistível. Vou ler aqui mais um trecho para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse trecho aqui é ótimo. Ele conversando com o Dr. Aquiles, que é o médico que deu o diagnóstico que ele estava com essa doença em estágio terminal. Não, Dr. Aquiles. A psicanálise não serve para o moribundo. Justamente porque o moribundo, mais do que ninguém, precisa saber o absoluto sentido da vida. E é nessa busca incessante, irrefreável e irresistível que ele vai terminar os últimos dias de sua vida. Realmente eu indico esse livro, é muito bom. Sem dúvida nenhuma, para mim, são os 2 romances melhores que eu li. Lição de Abismo, esse aqui, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, com uma pequena diferença. Depois, no próximo vídeo, eu vou comentar o Memórias Póstumas e vou fazer um paralelo com esse. Então, aqui nesse livro, o José Maria, ele dá aquele passo que o Viktor Frankl diz: tem que ter a decisão, mudar a decisão, tem que tomar essa decisão, senão você continua fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então ele chegou no fim da vida, nos últimos 13 meses de vida, e decidiu mudar. Não, agora eu vou viver os últimos 13 meses da minha vida de forma diferente, vou dedicá-la a um evento sublime, que é a busca do sentido da vida. Então, assim, havia uma espiritualidade ali que o chamara, que tentara buscá-lo, que falara aos seus ouvidos. E ele ouviu a voz e não a abafou. A escutou e decidiu segui-la. Orientou-se para a espiritualidade intelectual, como diz Hugo de São Vito. O estudo é um instrumento para levá-lo a Deus. Então ele refez o processo da vida dele inteira e chegou à conclusão de que a vida dele não valeu de nada. Como diria Sócrates, uma vida sem ser examinada não vale ser vivida. Foi isso que ele percebeu no fim da vida. Então, se você não faz esse processo de analisar a sua vida, de examinar os seus atos, examinar as suas condutas, de compreender a si próprio e tentar compreender os outros, você vai viver uma vida animalesca, uma vida selvagem, tal como os cavalos que apenas comem capim e dormem. Se você não compreende nada, como é que você pode ser um bom marido se você não compreende a si próprio, não compreende a sua esposa, não compreende o seu filho, não compreende nem busca tentar compreender? Fica só no paguei a conta, minha mulher, tá? Opa, vou dormir. Chego mais tarde. O sujeito seco, é um burocrata, uma máquina. E a compreensão do verdadeiro sentido da vida, a compreensão de si, a compreensão das coisas, do ser humano. Ele é um ser humano, tem que buscar compreender a si próprio. Não o faz. Vive para pagar contas, acordar, dormir e jantar. Para as atividades mais elementares, joga fora a inteligência humana que Deus deu a ele. No fim da vida, ele vai olhar para trás e dizer: puxa, eu fui um medíocre a minha vida inteira, a minha vida não valeu de nada. Como fez aqui o José Maria no Lição de Abismo, só que ele teve 3 meses para reavaliar tudo que fez e no curto tempo que tinha de vida, mudou de opinião,
mudou de vida, tomou a decisão certa. Então, não deixa de ser uma redenção, né? Você sentir que há uma espiritualidade que te puxa, que fala ao teu coração, que quer te dar um sentido diferente daquela vida materialista que você vive, você escuta e toma a decisão de seguir esse rumo. Essa redenção é muito importante fazer, como faz o Raskolnikov lá no Dostoiévski em Crime e Castigo. Coisa que não acontece, por exemplo, no Machado de Assis, lá na Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas isso já é uma outra análise. Para encerrar também, não vou dizer se ele conseguiu ou não descobrir o verdadeiro sentido da vida, porque aí eu vou matar a charada do livro e aí é uma verdadeira sacanagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi apenas um diálogo sobre esse livro. E leiam o livro porque é, sem dúvida nenhuma, um dos romances mais brilhantes já escritos aqui no Brasil. Que Nossa Senhora de Lourdes proteja as nossas famílias e que o Pai Eterno ilumine as nossas consciências. Um grande abraço e até a próxima. Carcarás, Selva.